Bom, vamos começar, Sidney? Vamos lá. Então tá bem, Ready? vamos lá. Pessoal, começando então, boa tarde a todos. A proposta de hoje é falar um pouquinho do que vem pela frente aí em relação ao problema do ransomware, mas também dar um pouquinho histórico, né, claro, mas falar principalmente das medidas aí que a gente tem, tanto por parte de segurança, quanto por parte de continuidade de negócio. Então, eu e o Sidney Modenese preparamos aqui uma agenda para a gente conversar, para falar exatamente sobre isso. A gente fala muito pela parte de segurança, do que afetou, do que causou de problema, o que deveria ter sido feito, tem muita coisa quanto a isso. Mas o Sidney levantou num papo uma coisa muito interessante. Como é que está o teu plano de resposta, como é que está o teu plano de contingência, o que você deveria estar preparado, então, para poder passar por uma crise dessa. Então, bem-vindo, Sidney, também. Sidney, quiser falar algumas palavras de início? Obrigado, Kleber. Bom, da mesma forma que o Kleber já estava dizendo de conhecer alguns dos inscritos, né? Também já conheço o Kleber há um bom tempo, né, Kleber? Não fala quanto tempo, senão entrega a idade. Tempo aí que a gente escovava bit junto na IBM. Então, e aí os caminhos se divergem e depois lá na frente os caminhos se cruzam novamente. E aí por conta desses encontros e desencontros e graças aos nossos hackers da semana passada surgiu a ideia desse webinar juntando um problema de segurança da informação, que o Kleber é um especialista, e a continuidade de negócios, que eu sou um especialista. Então, vamos ver o que a gente consegue, dentro desse pouco espaço de tempo que a gente tem, compartilhar com vocês nossas visões e experiências. Isso aí. Bom, feitas as apresentações aqui, eu vou falar um pouquinho, nesse início, sobre a infectologia, né, sobre toda essa problemática do ransomware diretamente, né? Então, vamos lá, vamos conceituar primeiro para que a gente possa entender. O ransomware é um software malicioso, ele é um vírus, correto? Que infecta a sua máquina e, na sua grande maioria das vezes, ele bloqueia, mas bloqueia por encriptação. Né? Então, ele encripta todos os seus arquivos e pede aí um resgate para que possa liberar o bloqueio que foi feito. Por isso o nome ransomware, que vem de ransom, né? De sequestro. Então, é um sequestro de dados, essa é a realidade. E ele tem aí algumas formas de infecção. Até agora, a gente, desses 2-3 anos de ransomwares que a gente vem acompanhando, todos eles tinham um processo de infecção baseado em e-mail, baseado num arquivo, baseado numa URL infectada, e aí a gente, então, teria com a ação do usuário sendo infectado a máquina. E eu deixei aqui no quadro para vocês uma estatística do KnowBe4, que é uma associação que faz algumas pesquisas, é uma empresa americana, e eles colocam para a gente aqui quais os sizes, né, quais os tamanhos das empresas mais infectadas. Claramente, as empresas menores aí, com mais de 88%, são infectadas, e muito devido à imaturidade, à falta de investimento, porque a gente sabe que as empresas pequenas têm aí uma certa dificuldade de poder investir em proteção. Mas as grandes também têm um percentual bem significativo. Nós estamos falando em 29% em empresas com mais de 5 mil funcionários. Então é um nível de infecção bem alto. Tá? Como que o ransomware normalmente funciona? Ele chega através de um e-mail, por URL, por attachment, ele infecta a máquina e ele criptografa a máquina, ele bloqueia o seu acesso à máquina. Esse é o ransomware tradicional. E qual foi, então, a grande diferença do ransomware WannaCry da última sexta-feira, do dia 12?
O WannaCry, ele juntou uma característica tradicional de vírus, que é a infecção através de vulnerabilidades de rede, para se autopropagar. Ele juntou essa característica do vírus com a característica do vírus ransomware de sequestro de dados. Daí veio todo o pavor, toda a temeridade desse tipo de ataque, porque antes eu só infectava se você abrisse o meu e-mail, se você clicasse na minha URL. Agora não. Agora uma única máquina infectada no seu parque de máquinas pode infectar todo o resto por conta do uso do protocolo SMB, que é a vulnerabilidade que foi aí descoberta pela NSA, foi explorada pela NSA em questões de espionagem, mas caiu na rede, foi descoberta e os hackers começaram a usar. O ransomware, o WannaCry não é o primeiro que usa a vulnerabilidade do SMB. Tiveram outros vírus antes do WannaCry que usaram a vulnerabilidade do protocolo SMB. Porém, não com esse nível de criticidade por conta da forma com que foi espalhado e da forma, com o efeito dele da forma tão grande, tá bem? Então nós tivemos aí, nas primeiras 24 horas, mais de 20 mil máquinas infectadas. E aí, qual a profilaxia para que a gente possa, então, se prevenir de um vírus do tipo ransomware, ou até mesmo de outros vírus? Eu relacionei aqui alguns passos básicos. No caso, a gente coloca aqui desabilitar o protocolo SMB, no caso exclusivamente do WannaCry. Você, claro, manter o seu parque de equipamentos patchados, né, já com todos os patches aplicados, e aí o Sidney, mais na frente, vai falar um pouco de toda a problemática disso, porque existe um gap muito grande entre sair a divulgação do patch pela Microsoft ou pela dona do sistema operacional, até você conseguir aplicar ele em todo o seu parque de máquinas. Existe um gap muito importante aí, que a gente vai falar mais na frente. No caso do WannaCry e dos outros vírus que exploram o protocolo SMB, claro, aplicar o patch, que é o MS17010 da Microsoft. E no caso, se você está no meio de uma turbulência, igual foi sexta-feira, a ação imediata é você desabilitar o protocolo SMB dos equipamentos. O problema de desabilitar o protocolo SMB é que você inibe a máquina de ter qualquer tipo de compartilhamento de arquivos. Então, eu posso desabilitar, né? Vou ter que dar um restart, dar um boot na máquina, mas a máquina passa a trabalhar sem estar mais compartilhando. Então, file servers, outros diretórios da rede que eventualmente sejam compartilhados, quando você desabilita o protocolo SMB, você vai ter um problema. Então, no meio de uma crise, pode até ser uma solução, mas não para o dia a dia. Habilitar o firewall para bloqueio das portas que o SMB usa, que são os TCP 137, 139 e 445, e assim também a porta UDP 137 e 138. Você bloqueando essas portas, você já evitaria comunicação externa para interna pelo protocolo SMB, e também, se você tiver firewalls entre áreas, entre departamentos, você também conseguiria dar uma bloqueada e estancar um pouco a infecção. Uma pergunta, Cláudio. Sim. Uma pergunta. O 445 não é o HTTPS? Não, 443 HTTPS. Falha do operador aqui. É isso okay. Que tem especialista em segurança da informação. Bom, outra coisa é usar um bom programa de antivírus. Os antivírus, eles são meio commodities no dia de hoje, porém, existe uma diferença muito grande e que às vezes as empresas não prestam muita atenção, né? Muitas vezes você vai escolher o antivírus e você escolhe ou por uma funcionalidade adicional ou por um custo mais baixo. Acontece o seguinte, existe os antivírus de última geração que tem aí, eles têm um bloqueio automático por comportamento anômalo. O que é isso? Ele monitora o comportamento do usuário. Se ele vê alguma coisa diferente no tráfego, ele bloqueia. Então, no caso do WannaCry, automaticamente ele bloqueou. Então, eu cito aqui o caso da F-Secure,
que a Mindsec é representante, e nenhum dos locais onde a F-Secure faz a parte de antivírus, tivemos a notícia de infecção. Ele bloqueou antecipadamente o bloqueio. Bom, seja cuidadoso com e-mail, website, apps, isso é básico, né? A gente tem que instruir os nossos usuários quanto a isso. Fazer backup regularmente, com um detalhe muito importante, testar, né, Sidney? Testar para ver se é recuperável o backup. Não adianta você fazer o backup e na hora de usar, o seu backup está corrompido, não funciona, não baixa, não lê. Então é bom fazer teste de backup, sim. Ok? E manter sempre atualizado de conhecimento, porque as novas vulnerabilidades acontecem todo dia e a gente precisa se antecipar a ela, né? Então, se manter antenado aí no que está acontecendo no mercado. Aí, a gente vai para o seguinte, quando, tá bom, fiz toda a profilaxia, tudo legal, e como é que eu faço a minha terapêutica? Eu errei na minha profilaxia, fiz alguma coisa errada, deu algo errado, fui contaminado, o que eu faço? Bom, primeira coisa é que não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Já foi, já era, você já está infectado, já perdeu a tua máquina. Qualquer coisa que você tente fazer para decriptografar, você não vai conseguir, vai ser muito raro os casos de ransomware onde você consegue reverter, a não ser que você tenha a chave. Agora, eu pago ou não pago o ransomware? A opinião de vários especialistas que eu tenho consultado é não paga. Por quê? Porque você não tem garantia que você receber a chave que vai funcionar. Quem pagou o WannaCry não recebeu a chave e não decriptou. Então é uma coisa muito séria, porque você vai pagar, além de você estar financiando o crime organizado, você ainda não tem a garantia de que você vai ter os seus dados de volta. Então a gente faz o quê? Volta o backup? Se tiver backup, se for restaurável, se ele tiver em condições de ser restaurado, perfeito, senão vai ficar meio complicado. Você vai perder mesmo os dados que estão ali. E segundo umas estatísticas que eu tenho aqui de algumas pesquisas, 44% dos dados sensíveis das empresas não estão em servidores, estão nos equipamentos, né? Então isso é bem sério, mesmo que você não esteja compartilhando, porque os ransomwares normalmente eles infectam através do compartilhamento de arquivos, então qualquer coisa que esteja compartilhado na tua máquina pode ser sim criptografada. Mesmo que você tire da rede para que não encripte, não bloqueie informações em file server, por exemplo, 44% das empresas têm informações sensíveis nos equipamentos, então você perderia isso, tá certo? E aí fica uma pergunta que eu deixo o gancho aqui para o nosso amigo, para o Sidney, que é, cadê o plano de contingência e de continuidade, né? Foi um desespero na sexta-feira, né, Sidney? O pessoal saiu desligando máquina, puxando o cabo, puxando o cabo de conexão de rede das máquinas, fecharam-se sites, né, tiraram do ar. A gente sabe de vários tribunais de contas aqui de São Paulo que simplesmente mandaram o pessoal embora e desligaram. A Telefônica Vivo também foi notícia pública aí de várias situações que aconteceram no mundo com a Telefônica, onde eles também teriam aí supostamente enviado o pessoal para casa e desligado os equipamentos. Eu, sinceramente, não posso afirmar, isso eu estou dizendo pelo que eu li publicamente, mas não posso afirmar que eles efetivamente tenham feito isso. Mas, de qualquer forma, é um grande problema para os planos de contingência e continuidade, né, Sidney? Ok, obrigado, Kleber. Bom, vamos começar um pouquinho antes de eu entrar nos meus slides, né, a minha experiência, o que eu vivenciei nesses dias, né? Eu estava na sexta-feira num grande banco, conversando justamente com o pessoal de continuidade de negócios, era um outro assunto e tal, quando meu telefone começou a pipocar, né, começou a surgir mensagem. Tá? Eu normalmente não atendo o telefone quando eu estou em reunião com algum cliente. Mas aí o telefone deles começou a pipocar também, né? Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Aí, parece que está tendo um ataque maciço de vírus aí na Europa. Parece que a Inglaterra foi atingida. Parece que a Telefônica foi atingida. Aí começa a surgir aquela série de mensagens, né?
Aí, bom, ok. E vocês, o que vocês vão fazer? Não, nós não vamos fazer nada, esse é um problema de segurança da informação. Opa, não é bem assim, né? Um problema de segurança da informação é um incidente que pode se transformar num incidente de interrupção, e se é um incidente de interrupção, a área de continuidade de negócios tem que se envolver. É parte do escopo, é parte da responsabilidade da área. Eu tive nesse cliente ontem, novamente, para dar sequência a uma atividade que está sendo executada lá. Eu perguntei, bom, e aí depois, né, da sexta-feira, o que aconteceu? Não, aí no meio da tarde a gente levantou todos os firewalls, barrou tudo, desligou a máquina, fim de semana a gente ficou aplicando correções, e na segunda-feira nada funcionava porque muita coisa não tinha sido testada e a gente tinha um monte de correções back-level. Isso de um lado. Né? Na outra parte, segunda-feira eu tinha que ir num cartório para assinar um documento lá. Bom, o cartório estava fora do ar. Por conta do cartório estar fora do ar, um determinado documento perdeu a validade, tinha que reconhecer firma. Eu fui num outro cartório na terça-feira reconhecer firma, ele continuava fora do ar. Na quarta-feira continuava fora do ar, mas espera aí, o problema foi na sexta, hoje já é quarta. A cadeia... É muito fácil administrar um problema dessa forma, deixando de prestar um serviço e transferindo o problema para outra ponta. Provedores de serviço normalmente não têm essa disponibilidade, né, para que a gente possa fazer. Então, entrando agora no lado do crime, assim como qualquer outra atividade criminosa, o bandido está sempre na frente dos mecanismos de prevenção e proteção, ou até mesmo de legislação. Né? Então vamos lá, pena que a gente perdeu a animação. Né? Normalmente o que acontece? Primeiro sai um boletim, primeiro sai uma determinada correção, e aí é que essa vulnerabilidade é explorada. Nesse caso, como vazou da NSA, parece que a vulnerabilidade já era conhecida, mas não tinha sido explorada. Né? Depois que ela se tornou pública via Wikileaks, é que a vulnerabilidade foi explorada e surgiu o WannaCry. Mas, tipicamente, essa é a dinâmica, né, do processo. O que as organizações fazem, né, as maiores, pelo menos? Né? Recebeu a correção, vai homologar essa correção. Né, para depois, num determinado instante do tempo, lá na frente, aplicar essa correção. Bom, durante todo esse período, desde que o boletim foi divulgado, a correção foi divulgada, até que a correção seja aplicada na sua rede, você está sob risco para esta vulnerabilidade. Lembrando que vulnerabilidades estão acontecendo o tempo todo, então a gente tem N eventos paralelos aqui acontecendo o tempo todo que a gente tem que administrar. Enquanto eu não estiver devidamente protegido para essa vulnerabilidade, eu tenho que ter um procedimento específico, nesse caso aqui, para responder a incidentes de segurança da informação. Se a gente trocar aqui as caixinhas, isso se aplica a qualquer outro tipo de vulnerabilidade que a gente tenha, né? Seja de administração patrimonial, seja de administração de TI, seja lá do que for, esse é o ciclo. Né? A coisa funciona dessa forma. Né? Com relação a procedimentos de segurança da informação, eu sou um fã das normas ISO, de normas em geral, né, principalmente normas ISO. Tem a norma 27035 de 2016, parte 1, parte 2, que é específica para responder a incidentes de segurança da informação. Então, se eu preciso de um bom framework, se eu preciso de alguma metodologia para utilizar, tem essa norma. Como é uma norma ISO, ela se adequa muito bem a 22301, 22313, que são de continuidade de negócios, e que se integram na 31000, que é de gestão de risco corporativo. Né? Então aí temos aí um excelente framework para a gente implantar na nossa organização e responder adequadamente a esse tipo de incidentes. Né? Como é que é a natureza de uma interrupção? Né? Como é que funciona um incidente? Bom, eu estou lá funcionando no meu dia a dia, seja a natureza que for, um incidente de segurança da informação ou de cybersecurity, eu tenho algumas organizações que preferem separar isso, até que eu sou atingido. Tá?
Nessa hora que eu sou afetado, bom, primeiro eu tenho que perceber que eu fui afetado, né? Eu fui atingido, isso pode levar um determinado tempo, eu posso perceber isso internamente, eu posso ter um provedor que eu contratei que fica monitorando isso para mim e me dá um alerta, enfim, eu posso levar desde poucos segundos até vários minutos ou eventualmente até algumas horas para perceber que alguma coisa de errado está acontecendo, né? Uma coisa que a gente não sabe, pelo menos eu não sei, não achei, talvez o Kleber possa complementar, é por quanto tempo o WannaCry estava disponível aí na rede, né? Quanto tempo ele já estava transitando por aí sem que tivesse sido identificado por alguém. Na realidade, devido à característica do ransomware, que ele imediatamente infecta, eu vi até alguns vídeos de equipamentos sendo infectados por ele, a percepção é imediata, né? Agora, a percepção da corporação em que está havendo um problema e que aquilo está se propagando, aí depende de empresa para empresa, né? Mas é muito rápido. Aí começa outras estruturas, né, tipo o SOC, né, aí precisa de um Security Operation Center, né, precisa de outras coisas, né? Sim. Muito bem. Você sabe que você falou a questão de alguns minutos, horas, né? Em alguns casos, alguns incidentes de segurança levam dias para serem percebidos, porque alguns ataques usam um modo furtivo, que é justamente fazer sem que ele seja observado, principalmente quando se trata de roubo de informação. Tem a história do vírus para roubar informação do programa nuclear do Irã, né, que transitou por aí, acho que uns 2 anos até ser percebido, né? É verdade. Muito bem. Identificado o problema, qual é a consequência? Né? Qual é o tamanho do dano? Então eu tenho que fazer alguma forma de assessment para poder avaliar isso. No caso do WannaCry, esse assessment poderia ser junto com ICERT ou coisas desse tipo, outros organismos, outras instituições, para verificar a extensão desse ataque, né? Dependendo do horário que isso aconteceu, talvez eu não tenha meu pessoal na empresa, ou o pessoal esteja fora, enfim, tem N situações. Talvez eu tenha que mobilizar especialistas da empresa ou fora da empresa para buscar essas informações, né, conseguir avaliar melhor o que está acontecendo. Bom, o gatinho da vovó já subiu no telhado, né, então está na hora de começar a escalar internamente na organização que estamos tendo um problema. Talvez nesse momento o CSO tenha que ser notificado, o CIO, aí depende do porte da organização, né? Muito bem. Dado que temos um problema potencialmente de grande porte ou de grande impacto, tem que tomar decisões. Levo isso para a diretoria executiva, eu aguardo, quanto tempo eu aguardo, porque quanto tempo mais eu espero, maior vai ser a extensão do problema. É hora de começar a subir o firewall, né? Bloqueio o firewall, desligo estações. O que eu vou fazer? Qual é a minha estratégia? Eu não posso reagir emocionalmente nessa hora. Eu já tenho que ter uma estratégia previamente discutida e implementada, porque decisões terão seus impactos, né? Terão suas consequências, e eu já tenho que ter isso previamente mapeado antes de sair fazendo, porque ao sair fazendo eu posso estar piorando a situação. No caso aqui, desligar parece que foi uma boa solução, mas não necessariamente em todos os cenários. Intervir tempestivamente no sistema pode ser a melhor decisão a ser tomada, né? Se a gente pensar nos hospitais ingleses que foram afetados, desligar o computador ali tem um efeito colateral gravíssimo, né? Sem dúvida. Como eu venho no mercado muito mais financeiro, eu estou sempre pensando no dinheiro, né? Já estou pensando aqui no dinheiro. Bom, tomei minhas decisões, né? Muito bem. O problema é realmente de grandes proporções. Eu tenho que fazer um assessment muito bem detalhado antes de eu levar minhas recomendações para o nível executivo. O nível executivo normalmente não aceita respostas tipo, olha, o impacto é muito grande. Olha, podemos ser seriamente comprometidos. Você precisa ser um pouco mais
objetivo nas suas afirmações. Por outro lado, tem que ser bastante sintético, né? Quando você for apresentar quais são os riscos, quais são as consequências e quais são os potenciais danos que a organização vai sofrer nesse incidente. Ok, chegou o momento final, tem que tomar uma decisão, não dá mais tempo para esperar. Chegamos ao limite, né? Não tem mais tempo para fazer qualquer coisa. Muito bem, o relógio está correndo contra a gente, né? O tempo nesse momento é nosso inimigo. E aqui, usando o framework da continuidade de negócios, essa etapa entre a ocorrência do incidente até a nossa tomada de decisão sobre o que fazer é chamada de resposta a incidentes e resposta a emergências. Decidido é que a gente vai fazer alguma coisa e vamos operar num determinado modo alternativo, aí entra o ciclo da continuidade de negócios, o ciclo da contingência, até que depois a gente volte ao normal. O que nós vamos ter que fazer em paralelo a tudo isso, né, temos que ter um processo de notificação e comunicação, que nesse caso aqui não pode depender da rede, né? Se a minha rede está comprometida, se a minha rede, eu vou bloquear firewall, eu vou desligar equipamentos, bom, eu não posso usar a rede, eventualmente até o meu VoIP, se eu estiver utilizando comunicação IP, talvez fique indisponível por conta de sair desligando esse monte de equipamentos, né? E se eu paro de prestar um determinado produto, um determinado serviço, eu vou ter uma crise, e eu vou ter que gerenciar essa crise. Esse é o ciclo de qualquer interrupção. Esse intervalo de tempo máximo dentro da continuidade de negócios é o MTPD. É o Maximum Tolerable Period of Disruption, né? O que é essa sopa de letrinhas? Aqui vai aparecer mais algumas. Essa definição normativa, isso não é um tempo absoluto, ele é um tempo que está atrelado ao apetite a risco da organização. Quanto maior for meu apetite a risco, provavelmente não, com certeza o tempo será maior. Quanto menor for o apetite a risco, menor será esse tempo. Esse tempo é quantificado quando eu faço uma análise de impacto nos negócios, né? O que o pessoal normalmente não considera é que um incidente de segurança da informação é um dos N tipos de incidentes de interrupção que a organização pode sofrer. E quando a gente trata de continuidade de negócios, a gente trata de impactos decorrentes de incidentes de interrupção, o que inclui segurança da informação. Bom, muito bem. Uma das estratégias que o Kleber apresentou, bom, então, se for o caso, a gente volta o backup, no caso do Anacry, do meu arquivo não criptografado ainda. Legal, é uma estratégia, né? Bom, primeiro, né, dependendo do porte da organização, só de file server é possível que eu tenha N terabytes, né? Eventualmente petabytes aí, né? E caixas de arquivo, os PSTs, ou Exchange Server, enfim. Como é que isso, qual é o procedimento de backup, né, que eu tenho? Eu faço full, eu faço incremental, como é que eu faço isso? Como é que é o meu procedimento de restore? E aí, falando em estatísticas, e o número não é meu, 80% dos backups feitos no mundo nunca foram testados, né? Então vai ser uma hora muito desagradável, né, descobrir que depois de todo aquele esforço de fazer backup, a gente não consegue fazer o restore, ou eventualmente o restore vai levar 200 horas para ser feito, né? E toda vez que eu faço volta de backup, eu vou perder informação, né? Porque meu backup normalmente não é online, né? Meu backup é offline. Então, na média, se eu faço um backup diário, na média eu vou perder meio dia de informação. Meio dia de informação é aceitável para o meu negócio? Isso também é codificado na BIA, esse é o RPO, o Recovery Point Objective. E sinteticamente é isso, quanta informação eu admito perder. Então, as decisões de segurança da informação afetarão diretamente as minhas operações de negócio. E usando a informação do Kleber, peraí, Kleber, já te passo a palavra. O Kleber falou que 44% das informações críticas das organizações estão armazenadas em
discos locais, né? Legal. Quem é que faz backup de disco local? Não tem. Não tem, raríssimo. Só para confirmar, o Byron está perguntando aqui, qual percentual você falou? 80%? 80%. 80% dos backups nunca foram testados. E veja que o mundo dos backups hoje, né, falando de saudosismo, né? Quando eu deixei a Credit Card em 96, se eu não me engano, eu era o responsável pelo data center, era responsável pela operação da Credit Card, não tinha 1 terabyte em disco magnético. Isso para operar 16 milhões de contas, né? 16 milhões de cartões. Hoje qualquer um tem 1 terabyte, né? Hoje qualquer maquininha tem 1 terabyte, a gente já fala em petabytes, zettabytes e otabytes, né? Como é que você faz backup desse mundaréu de informação? Como é que você restaura esse mundaréu de informação? E não dá para dizer que eu não preciso fazer backup, porque vamos imaginar um mega banco de dados, eu posso ter corromper a minha estrutura lógica. E a minha única forma de voltar essa informação é via um restore. Ou seja, eu tenho que ter esses procedimentos testados. Né? E não adianta pensar que uma vez que você espelhou o seu disco, você está protegido, porque se você espelhou também o dado corrompido, né? Sem dúvida, se o espelho não interessa se ele é em tempo real ou não, né? Se eu estiver fazendo em área de staging, né? Eu repliquei para o staging, depois eu repliquei para o site definitivo. Não está aqui muito no nosso escopo, mas tem mais outras duas siglas que são fundamentais. Desculpe, Clara. Antes de você entrar, tem uma perguntinha para você aí embaixo. Qual a sua opinião em relação a essa questão do pessoal não testar os backups? Olha, eu diria, vou tirar, como bom ex-IT, né, eu vou tirar a responsabilidade do meu colo e vou jogar no colo dos outros. A falta de janela. Normalmente não tem janela de tempo para fazer esses testes ou não tem infraestrutura para fazer isso. Para fazer o restore, eu não vou fazer na minha base de produção, né? Vou ter que fazer numa base paralela. Cadê o espaço para isso? Né? Você pode até criar uma estrutura paralela para poder fazer, mas você vai ter que ter uma equipe, vai ter uma pessoa, alguém responsável por testar. E aí entra numa outra problemática, especialmente brasileira, o mundo inteiro tem isso, mas o Brasil em especial tem uma problemática muito grande, que é recursos dentro da empresa para poder fazer isso, né? Se a gente já é difícil a gente ter recursos para tocar o dia a dia, imagina para fazer teste de recuperação. Fica bem mais complicado, né? E outra, quantos backups eu faço, né? Aí tem que ter alguma metodologia, na verdade tem que ter uma sistemática, isso nada mais é do que um sistema de gestão, né? Voltamos a sistemas de gestão, onde política de backup e recovery é um dos itens do meu sistema de gestão, né? Vai lá na 27002, lá no apêndice C, que está lá, né? Políticas de backup e restore. Né? Eu não estou inventando nada, né? Bom, eu vou voltar à história do apetite a risco, né? Quanto mais tempo eu fico parado... Eu cortei você no slide anterior para responder a pergunta do Walter, mas acho que você não completou o slide. Desculpe. É que tem dentro do contexto da análise de impacto nos negócios, tem mais outras duas siglas que são importantes, o MBCO e o RTO, onde MBCO é o nível mínimo de serviço que eu vou prestar. Eu vou imaginar uma área lá, eu gosto de números redondos, né? Tem 100 estações, né? Que eu desliguei e eu vou ter que atualizar e tal. Eu tenho que ter critérios também depois para fazer todas as minhas ações preventivas ou corretivas. Eu tenho 100 estações naquele departamento, mas eu tenho mais 200 no outro, mais 500 no outro, eu tenho mais 5.000 na empresa inteira. Qual é o critério, né, que eu vou utilizar para atualizar esse negócio todo? Assumindo que eu não tenho nenhum mecanismo de deployment automático para fazer isso. Né? E se eu resolver disparar isso automaticamente na minha rede, provavelmente eu vou congestionar a rede inteira, né? de tanto tráfego de rede que tem.
E o RPO é o meu objetivo desejado, né? O MTPD é o tempo máximo e o RPO é o desejável para que eu volte a operar. Então, a curva aqui, esse gráfico é meio intuitivo, né? Quanto mais tempo eu fico parado, maiores serão os meus impactos. E esse é o objetivo da análise de impacto nos negócios. E, por outro lado, quanto menos tempo eu desejo, eu admito ficar parado, mais eu vou gastar em prevenção e contenção. Não tem almoço grátis aqui, né? Eu tenho que encontrar esse ponto de equilíbrio e eu tenho que alinhar isso com o apetite a risco da organização. O apetite a risco é maior, eu venho para cá, corro mais risco, mas, por outro lado, eu gasto menos, que é esse lado aqui. Eu não quero correr tanto risco, eu venho para o lado de cá, corro menos risco, que é a curva vermelha escondida aqui atrás, e eu vou ter que gastar mais. Não tem mágica. É como seguro de carro, você tem o que você paga. You get what you pay. Né? Fazendo uma analogia simplista de seguro, ou qualquer natureza de seguro, é isso que a gente está fazendo. Muito bem, agora como é que eu junto tudo? Né? Como é que eu junto informação de BIA com informação de segurança da informação? Bom, fiz BIA, eu tenho meus produtos e serviços críticos, mapeio o processo, mapeio aplicações, mapeio os ICs que eu preciso, mapeio minhas bases de dados. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou dar criticidade naquela minha informação associada à criticidade do produto e do serviço crítico que eu identifiquei, e aí vem minha sopa de letrinhas. Então, eu propago esses MTPDs, RPOs, RTOs para as minhas bases de informações que eu tenho. Não tenho isso tudo? Bom, qualquer outro critério, então, agora é subjetivo. Fica na base do eu acho, né? Ou de quem fala mais alto. E, normalmente a gente vive isso dentro das organizações. E um dos objetivos da análise de impacto é justamente isso, né? É tirar o subjetivismo e trazer isso tudo para o objetivismo. Agora eu deixo contigo, Kleber. Bom, aí resumindo tudo que a gente falou, né, Sidney? A gente colocou aqui alguns bullets importantes, eu vou comentar os 3 primeiros e deixo você fechar os últimos aí. Primeiro, para a gente avaliar como nós estamos em relação a um problema como o WannaCry, a gente chamou até o webinar de WannaCry 3.0, porque a gente já viu muita coisa acontecendo depois do dia 12, já tivemos várias variantes do WannaCry, tivemos algumas já que foram dadas até que poderiam ser piores do que o WannaCry, que já estariam. Então, essa problemática ela é muito séria e a gente tem que tratar, não só em relação ao WannaCry, mas também toda essa relação segurança e continuidade das operações. Então, o primeiro ponto que eu recomendo enquanto segurança é fazer um Security Assessment e validar qual é o teu gap, né, de proteção dos seus sistemas, os controles que você tem, o plano de resposta, se tem um plano de resposta, se não tem, se tem um plano de contingência, se tem um plano de continuidade. Muita gente, né, Sidney, confunde contingência com continuidade. Eu particularmente gosto de definir contingência em relação a, quebrou um servidor, eu tenho um outro para pôr no lugar. Então é basicamente tecnológico. E continuidade envolve muito mais, que você acabou de explicando aí, que envolve o próprio negócio em si lá na ponta, né? Então, acho que identificar esse gap, principalmente, que você tem, é muito importante. Muita gente acha que tem plano de contingência e que está tudo tranquilo. Né? TI cuidou do plano de contingência. Peraí, não é TI, né, Sidney? Então, isso é uma coisa bastante comum. Muita gente se engasga nesse pedaço aí. Outra coisa é você implantar medidas preventivas, como eu citei no início da apresentação, porque, assim, problema é certo que todos nós vamos ter em algum momento. Né? Todos nós vamos passar por uma crise, todos nós vamos ter um vírus, todos nós vamos ter um ransomware que vai aparecer desprevenido e vai pegar a gente desprevenido. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que ter processos claros de identificação, de tratamento, como foi explicado, mas também a gente pode ter soluções implementadas que bloqueiem ou diminuam
qualquer situação nesse aspecto. Como eu falei lá do antivírus, no caso do F-Secure que eu citei, a questão do comportamento anômalo, né? É você se antecipar e tentar ter softwares de monitoração que te antecipem a proteção e não deixe que aquilo se espalhe. E que minimize o efeito ou o resultado daquela infecção. Isso vale para tudo dentro da segurança, não só para infecção, não é verdade? E em relação especificamente às infecções de vírus, ransomwares, né, é a questão do patching. É muito importante essa questão que a gente falou, porque patching não é uma coisa trivial. Imagina você, na sua casa, hoje mesmo eu publiquei no blog, para quem está aí e quiser consultar, o blog da Mindsec é minutodasegurança.blog.br, né? Lá eu escrevi um artigozinho hoje falando que o grande problema do patching não é simplesmente aplica aí, né? Se eu estou na minha casa e eu tenho um patch que quando aplicado me causa um problema num aplicativo que eu comprei há 2 anos atrás e que eu não precisava comprar uma nova versão porque ele estava me atendendo, eu vou ficar muito bravo, né? Porque, poxa, eu vou ser obrigado a comprar uma outra versão do software, uma atualização para um software, ter que gastar dinheiro por causa de um patch que foi aplicado. Isso às vezes é comum acontecer em alguns softwares que a gente usa. Você imagina dentro de uma empresa ter que atualizar um parque grande de milhares de máquinas, impactando milhares de usuários, e ainda assim, eu vou ter que testar com as aplicações que eu tenho. E se essas aplicações sofrerem algum efeito por causa do patch que está sendo aplicado, eu tenho que mexer com o desenvolvedor da aplicação para ele poder voltar e ir lá corrigir a aplicação para que eu possa aplicar o patch, senão eu não posso aplicar o patch, vai parar a aplicação. E aí ainda tem o tempo de aplicação do patch propriamente dito, né, que é diretamente proporcional à quantidade de máquinas que você tem no seu parque e à quantidade de sistemas que você tem no seu parque. Então, muitas vezes, teu parque não tem só o Windows 10, ele vai ter o Windows 7, vai ter o Windows 8, em alguns lugares vai ter até muito Windows XP ainda rodando, e você vai ter que tratar todos eles. Como é que você faz? Então, patching não é uma coisa trivial, política de patching não é uma coisa trivial, e costuma ser tratado com menos relevância dentro da área de TI. Eu que, nesses quase 30 anos, Sidney, trabalhando na área de TI, uma das coisas que me surpreendem, uma criança ainda, tenho 30 anos de idade, comecei com 2 anos, né? Então é uma das coisas que me surpreendem, porque as pessoas tratam com uma relevância menor, mas na hora que acontecem problemas como esse, aí é que se vê a problemática. Você citou aí a empresa que você estava, né? Quando aconteceu o problema. Então é bem assim mesmo. É difícil de tratar, mas a gente tem que enfrentar de frente o problema aí, né, Sidney? Isso. Complementando o que você falou, Kleber, o XP, segundo uma fonte aí, eu recebo tanta informação que é falha minha, eu deveria saber as fontes, mas eu não consigo guardar tudo isso. O XP é o terceiro sistema operacional mais utilizado no mundo ainda hoje. Se você pegar ATMs, a maioria dos ATMs ainda tem XP, porque os ATMs, quando eles migraram para a área de Windows, um dos primeiros que o Windows que tinha na época era o Windows XP, e se você pensar a quantidade de ATMs, eu estava num banco de médio porte, no sul do país recentemente, e eles estavam falando ali em 4.000 ATMs. Aí você fala num Itaú, quantas milhares de ATM a gente vai ter? E dificilmente você não tem ATM Windows 10, né? Você vai ter ATM Windows Embedded, que boa parte deles ainda é XP. Então, por mais que a gente possa não ter nos equipamentos sim, Sidney, nós vamos ter e muita coisa em ATMs, né? E isso impacta o mundo inteiro. Bom, sendo breve para poder sobrar espaço para perguntas, não necessariamente respostas, né? Porque as perguntas podem estar além da nossa capacidade de resposta.
Bom, a recomendação tem que fazer uma análise de impacto nos negócios, né? Ou seja, tem que ter esse assessment. E todos esses riscos, né, não é fazer BIA para fazer BIA, né? Isso tem que mapear com o apetite a risco da organização. Então, cadê a estrutura de risco da organização? Mercado financeiro e mercado segurador é obrigatório, é regulatório, né, que tenha uma área de risco, né? Agora, o que eu vejo por aí varia muito do perfil do risk officer, né, da onde ele veio. Se a formação dele é financeira, ele era um ex-CFO, né, e virou um CRO, o risco dele é dinheiro. Ele está preocupado com fraude, ele está preocupado com, eventualmente, até risco operacional, duplicar a operação, duplicar a transação. Mas quando começa a falar em vírus, ransomware, começa a falar em patching, ele não entende. É outro mundo. Isso é um problema da tecnologia, que a gente tem um dialeto, né, que é próprio e que o pessoal não entende. Isso é uma falha nossa, né? A gente que tinha que traduzir o nosso dialeto para um outro dialeto que seja entendido dentro da organização. E fazendo análise de impacto de negócio, a gente vai falar o dialeto que a organização entende, que é dano de imagem, é multa, penalidade, custo do dinheiro, perda de receita, isso a organização entende. Bom, entendido isso, aí é fazer mapeamento, né? Bom, mapeamento é fácil, né? Cadê o CMDB? Cadê o CMDB? Não, estamos implantando, né? CMDB, topologia de rede, enterro de anão e cabeça de bacalhau, cai tudo na mesma natureza, né? A gente não vê. Eu vou dizer vou te colocar mais uma nesse balaio de gato, né? Até de saber quais aplicações você tem é difícil, porque tem muito Shadow IT por aí. Pois é. Aí, feito isso, aí é desenvolver todos esses procedimentos, né? Ele não tem que reinventar a roda. Então tem aí Sistema de Gestão de Segurança da Informação, família ISO 27000, 27001, 27002 são normas certificáveis. 27035, norma certificável. Né? O mundo já gastou quantas horas para desenvolver essas normas? Não tem que inventar nada, custa R$300, R$400, R$500 uma norma, está tudo lá. Quanto conhecimento embarcado tem dentro de uma norma? Não precisa seguir ela ao pé da risca, mas está lá, né? O framework está lá. Testar procedimentos de comunicação. Como é que eu aviso a minha empresa? Tenho lá 10 mil estações, desliguem suas estações. Eu faço isso como? Tem estações no exterior, tenho gente que está offline, em outro fuso horário. Como é que eu aviso isso tudo? E, finalmente, a gestão da crise. Como é que eu trato uma crise? Que também tem procedimentos para fazer isso. Tem uma norma, por enquanto, que é inglesa, que é a ABS 11.200, que normatiza isso. Breve ela já está em discussão para virar uma norma isso. Bom, ainda temos algum tempo para perguntas e respostas. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, pessoal. Muito obrigado. O sucesso de toda essa nossa empreitada depende de toda a nossa preparação. E não é a preparação da segurança da informação, não é a preparação da continuidade de negócios, é a preparação holística da organização para enfrentar incidentes. Eu acrescento nisso a questão da integração das áreas, né? O que é como você evidenciou aí na empresa que você estava quando aconteceu o problema, existe muito quem está com macaquinho, né? Então, não, o macaquinho era meu, o macaquinho era segurança, não, o macaquinho não é meu, o macaquinho é da TI. Não aplicou o patch, o problema do ransomware foi por causa do patch, o macaquinho é da TI, eles que se virem lá. E essa integração, ela é danosa para a própria empresa, né? Esse negócio de passar o macaquinho para o outro para tirar a batata quente da mão, é um problema que a empresa como um todo sente. É muito mais fácil você ter as áreas bem definidas, se comunicando, falando uma com outra, definindo uma matriz lá no seu risk assessment, lá no comecinho, definindo uma matriz RACE de responsabilidades, quem
faz o quê, em que hora, quem é participante, quem é comunicado, quem é agente, quem é responsável, né? Uma matriz RACI, nesses casos, Sidney, eu acho que endereçaria uma boa parte dos problemas dentre as áreas, porque uma pensa que é da outra, né? É o caso do que você falou. Ah, isso aí é vírus, isso aí, imagina, é um vírus, é um ransomware, está infectando você, vai te impactar e você tem que acionar o teu plano de contingência. Cadê a tua matriz RACI de, no mínimo, comunicação para você tomar ou startar o teu plano do lado de cá? Né? Então, essa questão, ela interfere diretamente no resultado e no impacto para a empresa, gente. Né? Então, esse tipo de relacionamento é o que eu vejo de mais sério nas empresas. É muita briguinha interna, é muita disputa de vaidade, quando é coisa boa é meu, quando é coisa ruim é do outro, né? E cada um quer defender a sua fatia do pão, e acaba todo mundo ficando com migalhinhas, né? Quer dizer, sobram as migalhas. Então, eu acho que esse é o ponto importante que a gente tem que trabalhar junto. Eu acho que até aqui nesse webinar, Sidney, me permita, essa integração entre nós aqui, continuidade e segurança, falando desse tema, eu acho que traz aí uma abordagem que deveria ser comum dentro das empresas, né? Pois é, eu estou nisso dentro da TI há 40 anos, né? No BRT há 30 e na continuidade há 20. Eu diria que não mudou tanto assim. Não. E a tendência é pior. Tá certo. Bom, gente, eu estou acompanhando aqui o chat, algumas pessoas colocaram que realmente, né, sofreram um pouquinho com o WannaCry, mas sobreviveram, que bom. Estão elogiando a questão de você ter citado do linguajar técnico e linguajar corporativo, né? A questão do PET também, colocaram aqui que muita gente já sofreu com isso, né? Temos aqui uns testemunhos aqui. Enfim, se alguém tiver alguma pergunta, é a hora, né? E esperamos aí que a gente possa ter respondido tudo e que realmente seja válido para todo mundo. Olha, eu diria para você o seguinte: aguarde cenas dos próximos capítulos, né? Não, já está sofrendo, a gente está falando de próximos ataques, eu estou falando aqui do 3.0, mas como eu citei para vocês, no fim de semana, logo após o WannaCry, a nossa opinião aqui, né, Cirino, no que a gente conversou, o WannaCry foi feito por amador, né? Ele foi feito por amador, ou quem fez tinha um propósito muito claro. Porque ele deixou ali uma backdoor para o cara ativar um site e bloquear a infecção do vírus. Né? Ou seja, a partir do momento que se subiu um site que estava dentro dentro do código do vírus, parou a infecção. Ou o programador desse vírus é muito amador, ou ele tinha um objetivo muito claro que ele tinha que deixar a portinha para ele ali. No fim de semana já surgiram outras variações sem essa porta de abertura. Né? Já tem outras variações, não foi tão noticiado, porque como o pessoal já tinha sofrido com a WannaCry, e eles já estavam em cima do mesmo protocolo SND, muita gente já de imediato tomou algumas providências em relação ao protocolo. Então não chegou a ter o mesmo efeito que o WannaCry. O WannaCry pegou de surpresa. Mas já tivemos outros e vamos ter. Então eu diria para você assim, no próximo minuto a gente tem a notícia de mais algum, tá bem? Eu diria que provavelmente a gente deve ter mais surpresas pela Lava Jato primeiro do que o próximo vírus. É verdade. Para o brasileiro aqui, a Lava Jato já tem cenas do próximo capítulo marcada para a próxima hora. Então, gente, obrigado pelos comentários, pelos elogios que colocaram aqui pra gente no chat, né? Um grande abraço a todos. Sidney, muito obrigado pela sua participação, por a gente ter esse prazer de fazer esse bate-papo aqui junto. Né? Espero que tenha sido bom para você, né, meu amigo? E que a gente possa ter outras oportunidades aqui no canal para a gente poder
estar discutindo esses assuntos. Eu vou deixar esse webinar no início da próxima semana, vai estar sendo colocado no site, e eu vou distribuir para todos vocês que se inscreveram o endereço, o link direitinho, né, Sidney? Vamos compartilhar para todo mundo, para que todo mundo que eventualmente não pôde assistir, que possa ver, que possa consultar, e também o PDF da nossa apresentação, né, Sidney? Também vou deixar lá disponível para todo mundo, tá bem? Sidney, suas últimas palavras aí, e obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado, espero que tenha sido útil e principalmente agradável, né? Porque ficar discutindo, é o que eu falo, né? Ficar discutindo assunto ruim, né? Ficar discutindo desastre, ataque, pô, sexta-feira à tarde, né? Vamos discutir coisa mais agradável, né? Espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês. Kleber, muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês e pelo até nosso reencontro pelos caminhos tortuosos da vida. E a gente, quem sabe, organiza um outro e compartilha esses nossos poucos anos de mercado com o pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado. Um grande abraço a todos, gente. Até logo, até o próximo. Fiquem em paz.